Ludmila, como vê essa decisão de Moraes, que tem sido bastante comentada aqui no país, de proibir a visita de Milei e também de isolar cada vez mais Bolsonaro até esse primeiro turno eleitoral do contato com Flávio, de seus aliados políticos, deixá-lo apenas mesmo com as visitas dos advogados? Aliás, muitas matérias já dizem que os advogados de Jair Bolsonaro passam agora a ser interlocutores entre Jair Bolsonaro e Flávio e o PL nesse ano de campanha, e essa possibilidade também de Milei acionar o escudo das Américas. Será que o presidente argentino faz isso? O que queríamos mesmo de Milei era aquela motosserra emprestada por um tempo, hein? Pois é, infelizmente o Milei, como a gente já previa, né, já era qualquer pessoa que vive no Brasil atentamente, olhando os acontecimentos políticos, já conseguiria prever que o Alexandre de Moraes não iria permitir essa visita do Milei ao Bolsonaro, até porque seria um ato de prestígio, né? Seria um chefe de Estado visitando o ex-presidente, o que daria ao Bolsonaro um prestígio público, uma estima pública, daria visibilidade ao acontecimento, visibilidade internacional, inclusive, que é tudo o que o Alexandre de Moraes não quer. O ditador, ele sempre quer agir no segredinho, ele quer ficar ali na dele, fazendo as maldades dele sem ser incomodado, não quer que ninguém jogue luzes em cima daquilo. E uma visita do Milei jogaria luzes. Entretanto, da mesma forma, ele não permitindo, como foi o que aconteceu, isso vai jogar luzes também, porque é claro que, né, o noticiário internacional vai publicar isso, vai publicar, olha, o Alexandre de Moraes não permitiu que um chefe de Estado visitasse o presidente Bolsonaro, e isso, claro, joga o nome do Moraes e do STF na lama, mais ainda do que já está no cenário internacional. Lembrando que já aconteceu com o caso Carla Zambelli, com o caso Oswaldo Eustáquio, com a negativa também de extradição do Alan dos Santos. Então, assim, a coisa não tem fim. O nome do Moraes no cenário internacional não tem mais nenhuma credibilidade. Tem a ação também do Rumble e da Trump Media. Então, Alexandre de Moraes no cenário internacional, ele simplesmente se tornou uma figura tóxica, uma figura que não é levada a sério de forma alguma. E a proibição de visitas do Bolsonaro, assim, essa questão de só os advogados poderem visitar, só os médicos e os fisioterapeutas, isso configura aquela situação, sim, de preso incomunicável, porque a Constituição não permite a incomunicabilidade do preso. E o Alexandre de Moraes fez chacota na decisão dele, dizendo, não, imagina, é claro que ele está comunicável. Tem um monte de gente que entra na casa dele, ora, entra a esposa, entra a filha, entram os médicos e os advogados, como que ele está incomunicável? Quer dizer, o Bolsonaro, ele só pode ter acesso aos profissionais e às pessoas que moram na casa dele? Mas você permitir a comunicabilidade do preso significa permitir que ele tenha amigos, que ele converse com amigo, que ele converse com outro parente. Não é simplesmente conversar com o médico sobre como é que ele está de saúde, conversar com o advogado sobre como as coisas dele estão na justiça. Conversar com outras pessoas também. Ele precisa estar sempre em comunicação com o mundo externo. E isso foi simplesmente retirado dele. Eu considero que o Bolsonaro, sim, está em situação de incomunicabilidade. E, mais do que isso, ele simplesmente foi excluído do debate público de forma sumária. Nem falar na rede social ele pode, e ele está na casa dele. Essa proibição não existe para nenhum outro preso no Brasil, creio eu. Todos os presos em prisão domiciliar no Brasil, eles podem usar a internet deles, podem usar a rede social, podem ir para o Instagram, podem fazer dancinha no TikTok, podem fazer o que quiserem dentro da casa deles, podem fazer o que quiserem, eles não podem sair ali do perímetro estabelecido pelo juiz. Mas usar a rede social, falar, fazer live, eles podem fazer à vontade. O único que não pode é o Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes, proibindo essa visita do Milei, ele dá um revés aparente no Bolsonaro, dá um golpe aparente no Bolsonaro, mas na verdade ele está
continuando aquela exposição dele eterna no cenário internacional. Todo mundo já sabe quem ele é. E que o Milei faça bastante barulho com isso. Eu estou torcendo para ele fazer. Porque é preciso, é necessário essa ajuda internacional a nós brasileiros que ficamos aqui gritando aos quatro ventos, sozinhos, não há ninguém acima de Moraes para colocar limites no ministro que deveria seguir a Constituição, a letra fria da lei. Paula Camacho, vale lembrar que Flávio Bolsonaro é, ou agora já não sei mais, era advogado de Jair Bolsonaro, deveria ter esse direito a seguir visitando o pai. E daqui a pouco também a matéria completa, a gente traz aqui um Oeste com ela, sobre a proibição de uso de redes por parte de Jair Bolsonaro, também imposta por Moraes, completa agora 1 ano já. E vale lembrar também com relação a essa ordem de Moraes, com relação ao Milei, ela veio de sexta para o fim de semana, quando o ministro Alexandre de Moraes consulta a PGR perguntando se deveria mandar Bolsonaro de volta para o regime fechado, para Papudinha, devido à leitura de Flávio da carta do seu pai ao público. Depois disse ele que não era ao público, mas enfim, afinal de contas, a PGR entendeu que era melhor não devolver Jair Bolsonaro ao regime fechado, mas impôs novas duras restrições. Olha, Adriana, sinceramente, esse tipo de atitude de Alexandre de Moraes não é de alguém que está vencendo. Porque se o Flávio Bolsonaro estivesse tão mal assim nas pesquisas, não precisaria estar tendo esse tipo de decisão. Simplesmente porque isso aí é uma clara tentativa de interferir ali no processo. Porque qual seria o motivo pelo qual o presidente Bolsonaro não poderia se comunicar com o mundo exterior? Justamente faltando 3 meses para as eleições. Ou seja, isso demonstra uma tentativa de interferir no processo democrático eleitoral brasileiro. Isso é muito grave mesmo. Mas assim, a gente sabia que isso ia acontecer. Gente, toda pessoa que diz que vai salvar a democracia é um tirano. A democracia não precisa ser salva. A democracia não precisa de um salvador como o Alexandre de Moraes se dispôs a ser, né, diante de tudo isso que a gente está vendo acontecer. A democracia, ela é a lei, né, a lei perante os homens, né, o império das leis perante os homens, é a vontade da maioria. E quando você tira uma pessoa que grande parte da população gostaria de votar, você está interferindo na democracia. É justamente isso. Ou seja, esse tipo de atitude fere a nossa democracia e não a salva. E veja, o presidente Lula, enquanto ele esteve preso, ele recebeu ali ao menos 16 estrangeiros, enquanto ele estava preso. Ele recebeu Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele recebeu Alberto Fernandes, enquanto ele ainda era candidato à presidência lá na Argentina. Ele veio visitar com autorização da justiça. O presidente Lula trocou com Janja mais de 500 cartas. O próprio advogado dele, que agora é ministro do STF com a indicação do Lula, Cristiano Zanin, leu uma carta em frente ali onde ele estava preso para todo mundo ouvir e nunca foi um problema. Mas agora, por conta de ser o presidente Bolsonaro, realmente virou um problemão. Ou seja, isso não é uma demonstração de fortaleza, que ele está uma pessoa forte. É justamente o contrário. Mostra medo. Mostra que está receoso com a vitória da direita. Demonstra, inclusive, que o presidente Bolsonaro, ele nunca perdeu popularidade. Porque mesmo diante de todos esses processos, né, diante desses inquéritos, sem pé nem cabeça, baleia, vacina, joias, todas essas coisas que não fazem sentido nenhum, a popularidade do Bolsonaro continua extremamente forte. Isso, e principalmente diante disso que estamos vendo. Decisões ilegais para tentar alterar de alguma forma a percepção das pessoas em relação ao presidente Bolsonaro e assim fazer a direita perder. Medidas assim vão colocando Jair Bolsonaro, ao que parece, numa posição ainda mais de como um mártir, Bianca, porque o medo é muito grande. Bom seria se Alexandre de Moraes fosse no mínimo imparcial como juiz da mais alta Suprema Corte do país, mas ele age, parece, como um aliado governista e quer calar a oposição, o líder mais forte da oposição. E dá a impressão pra gente que há um medo muito
muito grande de que Jair Bolsonaro se comunique com o seu público, se comunique, que seria praticamente metade ou mais do país, que se comunique com seus aliados nessa corrida eleitoral. Por quê? Porque ele arrastava aquelas multidões para as ruas que o acompanhavam, como a gente nunca mais viu outro candidato fazer. E aqui também trago uma atualização: Milei deve se reunir com Tarcísio em São Paulo e participar de um evento com o Flávio. Isso sim estaria então mantido. Javier Milei deve chegar no próximo dia 25, sábado, aqui em São Paulo. A visita deve ser realizada a Tarcísio antes da convenção de Flávio. O evento que vai oficializar a candidatura do senador à presidência da República está marcado para as 10 da manhã de sábado no estádio do Pacaembu, zona oeste da capital paulista. O presidente argentino e o governador devem se reunir no Palácio dos Bandeirantes. O encontro deve ter a presença de deputados também. Já a de Flávio ainda não foi confirmada oficialmente pela pré-campanha, já que na sequência o senador se encontrará com Milei na convenção. O presidente argentino já se reuniu ao menos 2 vezes com Tarcísio, em ocasiões diferentes aqui no Brasil, e Milei já tinha confirmado para algumas rádios argentinas que desembarcaria este mês ainda aqui no Brasil, mas já essa visita a Jair Bolsonaro, no entanto, foi barrada por Moraes. Barrada por Moraes, e é escancarado cada vez mais. Você ainda falou, né? Há indícios ou dá impressão, é muita gentileza sua, Tedri, porque ele faz questão, Alexandre de Moraes faz questão de escancarar essa perseguição. Ele gosta, ele tem uma satisfação. Há quem diga ainda que o Moraes tem traços até de tipo uma psicopatia, por causa desse foco, desse hiperfoco que ele tem aí no Jair Bolsonaro. E o que também nos faz pensar sobre esse holofote que está sendo colocado no Brasil e também essa taxação que tanto tem sido comentada, um dos tópicos ali é a liberdade de expressão, né? A censura ou também essa perseguição que tem acontecido. E aí, o que é isso, se não perseguição? Dá para chamar do quê? Esse cerceamento, gente, é o presidente de outra nação que tem o desejo pessoal, é um desejo dele de visitar o Jair Messias Bolsonaro, com quem ele tem um relacionamento, com quem ele se alinha como direita também da América Latina. Tanto é que, recentemente, ele esteve com Flávio Bolsonaro, vai encontrar Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, mas isso de humilhar e também usar essa toga como quase um escudo ou mesmo, sabe, uma licença para fazer tudo isso que ele faz. Porque grande parte até das pessoas não para saber ou para se informar se isso está certo. Ou mesmo comparar, porque o brasileiro, a gente sabe, tem memória curta. E essa memória curta acaba fazendo com que, nessa seleção aí de fatos, né, a pessoa às vezes nem lembra que o Lula teve esse montão de visitas, que o tratamento com o Lula era totalmente diferente. E olha, o crime do Lula nem se compara ao que eles chamam de crime, assim, não é? Desse golpe, e que não foi golpe, e que também tem a ver com tantas pessoas presas, mesmo sem terem tanque, sem terem arma, tem a ver com toda essa massa de pessoas de direita que estão sendo caladas nas redes sociais. E é um recado para mim, é um recado para você também, é um recado assim, ó, cuidado. Olha o que a gente faz com o seu líder, então imagina o que a gente vai fazer com você. Esse é o recado que Moraes acha que está dando, mas eu penso que também, por um outro lado, ele está dando um tiro no pé, sim, porque as pessoas não gostam de injustiça. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.